No ano passado, a correção também durou 2 meses, de meados de agosto a meados de outubro. Então, a expectativa é de que essa correção também dure até meados de outubro. Hello, Bruno. Bruno, bem-vindo de volta do Cascope TV. Da última vez que nos falamos, um mês atrás, você nos alertou sobre um iminente topo do SP500. Quanto tempo essa correção vai durar? You warned of an imminent top for the S&P. How long will this correction last, do you think? 4 semanas atrás, o SP500 estava entre os níveis 2.485 e 2.490. O preço tem caído por 2 semanas consecutivas e rompeu a tendência de suporte de curto prazo. Além disso, o índice VIX subiu, como já esperávamos desde o início da correção, e o impulso agora se reverteu. No ano passado, a correção também durou 2 meses, de meados de agosto a meados de outubro. Então, a expectativa é de que essa correção também dure até meados de outubro. Mas no curto prazo, temos uma recuperação. Até quando você acha que ela vai durar? Neste gráfico diário do SP500, podemos ver essa correção de 2 pernas alcançando a nuvem, representada por essa área verde, e em seguida, uma recuperação que provavelmente será limitada por essa resistência em torno do nível 2460. É verdade que, considerando que o oscilador estocástico está em território de sobrevenda, esta faixa entre 2.460 e 2.410 poderia durar por alguns dias, mas como estamos em fase de correção, vamos romper abaixo do nível 2.400 algumas vezes, em direção a 2.350. E como tem sido o desempenho dos títulos dos Estados Unidos e do ouro nas últimas semanas? Basicamente, confirmando a correção. Durante a fase de correção do SP500, representada por esta linha preta, o ouro subiu. Normalmente, quando a incerteza aumenta, o ouro avança. Além disso, durante a segunda perna da correção, os títulos também foram favorecidos e a taxa de rendimento caiu um pouco. Agora estamos próximos a níveis importantes, 1.300 para o ouro, apesar de um ligeiro pullback em função da recuperação do SP500 nos últimos dias, e 2,16% para a taxa de rendimento, que se recuperou um pouco, mas provavelmente será limitada pela nuvem até o fim da correção. E qual foi o efeito dessa correção do SP500 nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, tivemos uma correção clássica. A razão entre os setores cíclico e de produtos básicos caiu, o que significa que os setores defensivos estão superando os setores cíclicos. O índice de risco está em território de sobrevenda e houve uma pequena recuperação, que também está relacionada à recuperação do SP500. That corresponds also to the rebound in the S&P. Moving over to look at Europe, it seems that Europe... A Europa não parece ter sido muito afetada por essa correção. Mas será que vai continuar assim? Boa pergunta. Normalmente, o SP500 tende a superar o desempenho do Eurostoxx durante uma correção, mas esse não tem sido o caso nas últimas 4 semanas. Após uma longa queda, a força relativa do Eurostoxx diante do SP500 chegou a um fundo, o que significa que as pessoas esperavam mais por uma correção nos mercados dos Estados Unidos do que da Europa. Muitos acham que a Europa está menos cara e, por isso, o Eurostoxx tende a permanecer dentro da faixa. Esse padrão de preços não deixa muito claro se haverá ou não risco de uma ruptura para baixo. Eu acredito que após uma recuperação, como aconteceu com o SP500, correremos o risco de romper o suporte em torno do nível 3.400 e cair em direção ao nível 3.300. Os mercados emergentes parecem uma opção mais segura no momento, mas será que essa tendência vai continuar? Antes
Antes de passarmos para os mercados emergentes, vamos dar uma olhada no Japão. O Nikkei está um pouco mais fraco do que o Eurostoxx e sua força relativa diminuiu. Entretanto, o Japão é um caso especial, porque a faixa de negociação era tão pequena que a queda não foi tão grande em termos de movimento de preços. No momento, o Nikkei está a 19.400, o mesmo nível de suporte registrado em maio, e se não conseguir recuperar a partir desse nível, não haverá muito mais suporte até o nível 18.200, mas o índice de risco já está em território de sobrevenda, então o Nikkei provavelmente vai se recuperar um pouco, assim como o Eurostoxx e o SP 500. Desculpe por ter esquecido o Japão, mas voltando aos mercados emergentes, eles parecem uma opção mais segura no momento. Mas será que essa tendência vai continuar? Os casos são diferentes em se tratando dos mercados emergentes. É surpreendente notar que o mercado mais arriscado, a Índia, superava o desempenho do SP 500 até agosto. No momento, após alguma realização de lucro, a força relativa tem diminuído e os preços estão muito próximos à linha ascendente de suporte. Portanto, não temos certeza se o mercado indiano é absolutamente seguro. Por outro lado, na China temos uma rotação entre os mercados emergentes. A força relativa da China diante do SP 500 e dos outros mercados emergentes está aumentando. Portanto, com os preços próximos a um topo anterior, não seria impossível alcançarmos máximas mais altas. O Brasil, um mercado onde ninguém queria investir após a crise política em maio, tem visto uma firme alta e a força relativa também tem aumentado. No curto prazo, esse movimento provavelmente já alcançou sua resistência e talvez vejamos uma pausa. E qual seria o principal mercado a se monitorar? Vamos voltar aos Estados Unidos e dar uma olhada no setor tecnológico através do índice Nasdaq. Desde o início de agosto, o setor tem passado por uma correção não muito profunda e, como podemos ver, ela está acima da nuvem. Se essa recuperação for limitada pelas máximas anteriores, em torno do nível 5.950, teremos mais chances de uma ruptura abaixo da nuvem, ou do nível 5.750, e talvez em direção a 5.500 ou 5.400, já que a correção anterior durou até outubro. Bruno, muito obrigado pela análise mais uma vez. Obrigado pelo convite. Isso é tudo por hoje, mas voltaremos a falar com o Bruno em 2 semanas. Continue conectado e até mais.